Nós hoje vamos conhecer a história do filho do pastor. Havia uma pequena cidade do interior. Lá vivia um pastor, a sua esposa e o seu filho de 11 anos. Aquele pastor e aquele filho tinham um hábito. Todas as manhãs eles saíam para fazer evangelismo. Eles saíam, visitavam as pessoas, iam às suas casas, oravam, pregavam a palavra, conversavam, davam carinho, amor, se dedicavam àquelas vidas. E numa manhã de segunda-feira, amanheceu chovendo muito. E o menino fez o que fazia sempre. Levantou-se, foi até o banheiro, escovou seu dente, trocou sua roupa, foi à cozinha, tomou o seu café, botou sua capinha de chuva, já que estava chovendo, e seu pai estava sentado na sala, lendo um jornal. Ele chegou, parou diante do seu pai e falou assim: papai, vamos. O pai olhou para aquele menino, parado na sua frente, todo empolgado para sair, e falou assim: filho, hoje não. Aí o filho: por que, papai? Filho, está fazendo muito frio, está chovendo, não vamos poder caminhar. O menino triste olhou para o pai e falou assim: mas papai, a palavra diz que temos que cumprir o ide de Jesus. Não fala se é com sol ou com chuva, se é de dia ou de noite. Nós temos que sair, papai. Mas o pai novamente: filho, hoje não. Aquele menino virou-se, saiu triste, parou no meio da sala, voltou, parou diante do seu pai. O seu pai estava de cabeça baixa lendo o jornal. Quando viu o menino parado, olhou novamente. E aí o menino falou: papai, eu posso ir sozinho? Aquele pai pensou assim: está chovendo, está frio. Se eu falar novamente que não, ele vai se irritar, talvez chore. Vou fazer o seguinte, vou falar que ele pode ir. Ele vai andar no máximo 100, 200 metros e vai voltar para casa. Aí aquele pai olhou para o filho e falou assim: está bem, meu filho, você pode ir. O menino ficou radiante, alegria, sorriso, o tempo todo. Ele queria muito sair. Então o pai pegou, entregou a ele alguns folhetos e falou assim: vá, meu filho, vá com Deus. Aquele menino então abriu a porta e saiu pela região muito feliz e emocionado. E o pai se enganou. Aquele menino não andou só 200 metros. Aquele menino andou por toda a região. E ia de casa em casa, conversava com as pessoas, entregava os folhetos, orava com as pessoas encantadas, vendo uma criança fazer evangelismo, cumprindo o ide de Jesus. Até que depois de andar muito, aquele menino chegou numa rua, e ele só tinha um folheto em sua mão, e havia uma casa que ele e seu pai nunca haviam visitado. Ele resolveu ir até aquela casa. Era uma casa antiga, já necessitando de reparos. E aquele menino foi e tocou a campainha uma vez. Ninguém veio atendê-lo. Ele esperou mais um pouco e tocou novamente. Ninguém veio atendê-lo. Ele novamente insistiu, tocou a terceira vez. E quando já estava começando a desanimar, a porta abriu lentamente. Apareceu diante dele um senhor fardado, aparentando entre 70 e 80 anos. E aquele senhor, com as mãos trêmulas, a voz embargada, falou assim: o que é, meu filho? O que você quer? Aquele menino entregou então o folheto na mão daquele senhor e falou assim: Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida, Deus lhe abençoe. E com um sorriso lindo, aquele menino se despediu e saiu. Aquele homem ficou parado ali, na sua varanda, observando aquele menino sumir no final da rua. Alguns dias se passaram, chegou o domingo, um dia de sol lindo na cidade, maravilhoso. E aquele pastor foi para a sua igreja, e o culto foi abençoado. Muita oração, muito louvor, a pregação da palavra, a mensagem foi abençoadora, impactante, muita emoção. Naquele dia houve conversão.
Um culto daqueles que lava a alma do cristão. No final do culto, aquele pastor pegou o microfone e disse assim: amados irmãos e amigos visitantes, como faço todo domingo pela manhã em nossa igreja, nesse momento eu vou dar oportunidade para alguém que queira dar seu testemunho. Alguém, um senhor no último banco levanta uma de suas mãos. Aquele pastor observa e fala assim: venha, meu amado, venha até a frente. Aquele senhor, com muita dificuldade, com uma pequena bengala, veio caminhando com dificuldade, chegou até o pastor lhe cumprimentou e falou assim: meu amado, o microfone é seu. O pastor foi e sentou no primeiro banco, ao lado da esposa e do filho. Aquele senhor, com muita dificuldade, pegou o microfone e falou: bom dia a todos. Eu vim aqui hoje porque eu precisava falar, e precisava falar nessa igreja. Aí aquele homem continuou, prosseguiu dizendo assim: na última segunda-feira chovia muito. Eu estava na minha casa num momento de tristeza profunda. Eu estava deprimido. Eu pensava em dar cabo da minha vida naquele dia. E vou contar por quê. Eu sou ex-militar. Vivi muito tempo em guerras, longe da minha família. Não vi meu filho crescer. Dei pouca atenção para minha esposa. E há 10 anos atrás, num trágico acidente de carro, o meu filho, a minha nora e meus 2 netinhos faleceram. Metade da minha família se acabou ali. O que me sustentou, o amor e o companheirismo da minha esposa. Só que sofri outro golpe. Há 2 semanas, o câncer levou a minha amada. Então, eu decidi, na última segunda-feira, num dia de chuva. A minha esposa amava o dia de chuva. Então eu decidi que naquele dia eu iria partir dessa terra. Eu iria dar cabo da minha vida. Então eu resolvi, botei minha farda, deitei do lado da cama que a minha amada dormia. Peguei a arma, carreguei, coloquei na minha cabeça e engatilhei. Quando eu fui dar um tiro, a campainha da porta tocou. Eu pensei assim: mas como? Ninguém nessa cidade nunca me visitou. Não tenho mais família. Quem viria me ver? Deve ser engano. E aquele homem novamente disse que se preparou para tirar a sua vida. E pela segunda vez a campainha tocou. E aí ele pensou: não é coincidência. Se tocar pela terceira vez, eu vou atender. E aquele homem aguardou, deixou a arma em cima da mesinha de cabeceira e ficou sentado na beira da cama. E a campainha tocou pela terceira vez. E ele foi ver. E ele falando, ele disse assim: eu abri a porta. Quando eu olhei, havia um menino lindo, exatamente este jovem que está ao lado do pastor, e apontou para o filho do pastor. Esse menino tinha um sorriso nos lábios, cativante. Me encantei por ele na mesma hora. Ele me entregou um folheto e me disse que Jesus me amava, que Jesus podia transformar a minha vida, que Jesus podia mudar a minha vida. E naquele momento eu fiquei sem ação, fiquei parado. Aquele menino virou as costas e foi embora. E eu fiquei parado na minha varanda, estático, sem ação, observando o caminhar daquele menino. Quando ele desapareceu no final da rua, na chuva, eu entrei na minha casa, ajoelhei, comecei a chorar e agradecer a Deus, o anjo que Deus havia enviado naquela manhã para salvar a minha vida. E eu decidi que dali em diante eu não mais tiraria a minha vida. Deus estava falando comigo que eu teria que continuar nessa terra, que era um ato de covardia aquilo, e que eu deveria mudar a minha vida. Então eu olhei
atrás do folheto e vi o endereço dessa igreja. Então eu quis vir a essa igreja para conhecer aonde aquele menino congregava. Uma igreja abençoada, onde uma criança saía para fazer a obra. Então, a partir de hoje, eu declaro que essa igreja é minha nova família. História linda, né? Emocionante. Faz a gente pensar. E o que essa história ensina pra gente, amados? Primeiro, ela ensina que o ID de Jesus tem que ser cumprido. Não importa se você tem 7 ou 70 anos. É missão de todo cristão cumprir o ID de Jesus. Mas o que mais essa história nos ensina? Essa história nos ensina que a família é muito importante. A família é projeto de Deus. E muitas vezes nós não damos atenção devida à família. Por quê? Porque achamos que a pessoa vai estar ao nosso lado para sempre. Vai estar sempre ali. Mas não é bem assim. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 12, 26, diz assim: quando um membro se entristece, todos se entristecem com ele. Mas quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Meus amados, se um familiar, se um irmão da igreja tiver uma vitória, comemore com ele. Mas se tiver uma derrota, chore com ele. Esteja ao lado dele em todos os momentos. A saudade é a ausência daquilo que nós amamos. Deixemos que seja um sentimento lindo e não de remorso, arrependimento, por algo que foi ou não dito, por algo que foi ou não feito. Pais, amem seus filhos incondicionalmente. Filhos, amem e honrem seus pais a todo momento. O melhor lugar do mundo é no abraço de quem a gente ama. Não nos esqueçamos disso. Vamos viver a vida com intensidade e amando a todos os nossos queridos parentes, irmãos e amigos. Só que para isso acontecer, nós precisamos não nos esconder. Nós não podemos ter máscaras. Nós temos que nos mostrar para todos. Só dessa forma podemos amar e ser amados incondicionalmente. Meus irmãos, meus amigos, vamos viver a vida como se cada dia fosse o último. E aí sim, vamos viver intensamente, amando intensamente. Nós nascemos sem pedir, morremos sem querer. Vamos aproveitar o intervalo vivendo debaixo da graça de Deus. Amor mais perdão é igual a família. Amém.